É porque você não aparece para vocês o íconezinho. Então, pronto, estou gravando. Então, vamos lá. Voltando, eu estou gravando porque qualquer coisa vocês assistem, tá? Mas, ó, as funções inorgânicas que a gente vai começar a estudar, vocês vão ver, estão vendo ainda na escola, mas eu vou falar de bizu. Então, eu vou falar e o professor de vocês vai falar, ah, não, já vi Colbert e tal. Tá bom? Basicamente isso que vai acontecer, mas a gente precisa passar por isso aqui primeiro, porque a gente tá vendo o SSA tudo, tá? Então, vamos lá. Gente, agora. Ó, vamos lá para a introdução. A gente tem que definir que função química é o conjunto de substâncias que possuem propriedades químicas semelhantes, denominadas de propriedades funcionais. Essas propriedades dependem de funções químicas, que são divididas entre substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Vamos lá, a química é dividida entre substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, beleza? As substâncias orgânicas são aquelas que têm um átomo de carbono, em sua grande maioria, certo? A gente tem algumas exceções. Quais seriam essas exceções? Eu teria o H2CO3, o MgCO3, o Na2CO3. Algumas funções que são exceções, que são os grupos que possuem carbonato, que é o CO3. Tá? Eles têm carbono, mas eles são inorgânicos. Agora, no primeiro ano, a gente estuda todo mundo que é inorgânico. Tá certo? Grupos inorgânicos. Vamos lá diferenciar orgânicos e inorgânicos. Orgânicos são aqueles que possuem carbonos, tem exceções. Inorgânicos são aqueles que são os demais elementos. Tá bom? Então aqui a gente tem o H2SO4, o HCl, o NaCl, o NaOH. Aí a gente vai aprender o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, o cloreto de sódio, o hidróxido de sódio, ácidos, bases, sais, óxidos, hidretos, carbetos. Todas essas são funções inorgânicas. A gente vai se deparar agora com um único estudo de funções inorgânicas. Porque a orgânica é tão grande, e a inorgânica também, a inorgânica é tão grande que ela se divide basicamente em primeiro e segundo ano. A orgânica é um pouquinho menor, mas muito mais importante. Não muito mais importante, não vamos desmerecer. Ela é muito importante também. E ela você aprende lá no terceiro ano. Tá? No cronograma da gente é mais ou menos assim. Primeiro ano aprende inorgânica 1. Segundo ano aprende inorgânica 2 e orgânica. Se divide basicamente assim. Então vamos lá. Acredito que vocês já tenham ouvido falar que as funções inorgânicas são ácidos, bases, sais, óxidos. Tá? E a gente tem hidretos e carbetos que eu falo um pouquinho, mas não são muito conhecidos. Tá bom? Antes da gente começar a estudar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho da teoria de dissociação de arrênios. Teoria da dissociação de arrênios. Bom, essa teoria diz o seguinte, que quando você coloca compostos iônicos, ou seja, compostos que têm ligação iônica, nesse caso aqui eu tenho o Na, que deu o elétron para o cloro, então isso é iônico. Todo composto que for iônico é aquele que tem ligação iônica, e quando eu colocar ele em água, ele vai dissociar. Então aqui é o NaCl em água dissociou. É basicamente isso aqui, a gente tem um retículo cristalino, a gente separa eles, né? Então a gente lembra, aqui não conduz corrente elétrica, aqui conduz corrente elétrica, tá bom? Aí a gente tem o processo de ionização. A ionização consiste em separação de moléculas de ligações covalentes, certo? Mas nem toda ligação covalente vai ionizar. A gente vai ter as ligações covalentes, polares ionizam e apolares não ionizam, tá bom? Nesse caso aqui, ó, tem um HCl, que a gente sabe que é uma covalente polar. Quando a gente colocar em água, ó, vai liberar os meus íons. Meus cátions, né? E os meus ânions. Veja, isso já é um conhecimento prévio que a gente tem, mas antes da gente começar a ver a dedo, é interessante a gente saber. Então, ó, a diferenciação da dissociação para a ionização consiste justamente em acender uma lâmpadazinha. É um teste bem legal para a gente ver se essa solução, a gente pode falar se é um eletrólito ou se ela é molecular. Vê só, a gente quando tiver uma solução de água e açúcar, a gente vai ver que ó,
a lâmpada, a gente tem as pilhas associadas aqui em séries. E aí ela vai tentar conduzir com essa água para tocar nesse outro fio para acender a lâmpada e não vai conseguir, porque o açúcar ele é molecular. Ou seja, o que é que acontece? A gente vai ter aqui o C6H12O6. Quando eu colocar ele em água, ele gera o C6H12O6. Ou seja, não ionizou ninguém. Então, claramente, eu não tenho como conduzir corrente. Agora, quando eu colocar o sal comum, que é o NaCl em água, vai gerar o quê? NaCl em água vai gerar o Na+, mais o Cl-. Opa, aqui os elétrons fluem. Então, a lâmpada acende. Tá? Então, muito importante. Muito importante. Agora, aqui, Alberto, é uma solução não eletrolítica. Por quê? Porque não acende. Agora, se eu colocar o HCl, aqui ele é molecular, só que ele em água, ele gera íons. H+, Cl-. Acende? Acende. Fraco, mas acende, porque ele é molecular. Os iônicos que dissociam acendem muito mais. Tá bom? Vocês já tinham visto isso já anteriormente ou é a primeira vez que vocês estão vendo essas questões, pessoal? Eu tenho uma lembrança assim, mas não é muito próximo não. Mas deu para relembrar, deu para conseguir compreender? Deu sim. Oh, de boa. Então vamos lá introduzir. O grau de ionização. Tá? A gente tem como mensurar o valor em percentual de quantos íons eu posso gerar, que é dado por um alfa, que o alfa é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Esse número varia de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. Quando esse valor for próximo a 0, a gente diz que ele é um eletrólito fraco. Quando esse valor for próximo a 100, é um eletrólito forte. Bom? Então, eu tenho um exemplo aqui. Dissolvendo 600 moléculas de uma substância de água, verificou-se que apenas 15 moléculas sofreram dissociação. Qual o alfa dessa substância? E ele é um eletrólito forte ou fraco? Aí vamos lá. Alfa é o número de moléculas dissociadas ou ionizadas, que é 15, dividido pelo total, 600. Que eu encontrei aqui 2,5%. Então ele é próximo a zero, logo ele é um eletrólito fraco. Aqui ó, eu estou dissolvendo 200 moléculas e 140 são íons dissociadas. Então, ó, vou ter que meu alfa é igual a 140 dividido por 200 vezes 100%, né? Então, ó, eu vou ter o quê? 0 com 0, 0 com 0, 100. Vou ter 2 por 14. Eu vou ter aqui 7, 7 por 1, 10. Então, eu vou ter aqui 70%. 70%, logo ele é um eletrólito forte, próximo a 100. Tá bom? Então, aí, ó, terceira questão. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa, que ela conduz corrente elétrica. Dos compostos abaixo, quem conduz corrente elétrica? Então, todo mundo que vai conduzir corrente elétrica, pessoal, fazer uma soma para vocês aqui, são aqueles que têm ligações iônicas e os covalentes polares. Certo? Iônicos e covalentes polares. O resto nem faz graça. Então, ó, aqui a gente tem um Na2SO4 que é iônico, então aqui conduz. Aqui a gente tem um O2 que é um covalente apolar, não conduz. Aqui a gente tem um molecular, certo? Aqui a gente tem a sacarose, tá? Então não conduz, certo? É molecular, pelo próprio nome diz que todo mundo covalente apolar. Aqui a gente tem o nitrato de potássio, certo? Todas ligações iônicas conduz. Alberto, como é que eu sei que é iônico? Metal a metal, metal a metal. Oxe, todo mundo é a metal, tá fora, tá? Agora, nesse caso aqui, a gente tem um ácido que é muito fraco, mas ele não liga. E aqui a gente tem um metal, uma metal. Então, tá dentro. Então, composto 1, 4 e 6, tá bom?
Só que, terminei o café. Agora nesse 5, ó, esse cara aqui é um ácido orgânico. Quando ele está em água, ele faz isso aqui, ó. Mas o alfa dele é próximo a 0%. Então ele é fraco. Ele tenta acender, mas não consegue. Tá? Aí agora a gente vai começar realmente a brincadeira. Agora a gente vai falar dos ácidos, tá bom? Para os ácidos, pessoal, a UPE ela cobre os 3 modelos de teoria. A gente tem 3 teorias para ácido, tá bom? Primeiro, a gente tem um ácido para arrênios. Ele diz o seguinte, que toda substância que em água ioniza o H+, é um ácido. Então, o HCl é ácido porque ele libera H+. Eu não quero saber do resto, ele liberou H+, é um ácido. Beleza? Mas essa teoria, ela não explica os compostos novos, alguns compostos. Então, surge a ideia de uma segunda teoria, que é uma complementação à teoria de Arrhenius, que é a de Bronsted-Lowry, ou Lowry, certo? Que ele diz que, na verdade, ácido é aquela substância que libera o próton H+, próton H+. Ou seja, toda substância que libera o próton H+, é um ácido para Bronsted-Lowry. Já o modelo de Lewis é o modelo atual, que é mais aceito, e Lewis diz o seguinte: todo ácido é aquela substância que é capaz de receber um par de elétrons livres. Vamos lá entender isso aqui. Eu tenho aqui a molécula de borana, BF3, e tenho aqui a amônia. Estão reagindo e estão formando um sal duplo aqui. Aí vê, esse cara aqui ele não tem par de elétrons livres, o boro. Mas o nitrogênio aqui tem. Veja, esse nitrogênio aqui vai ceder para esse boro entrar neles. Veja que eles vão gerar uma molécula só. Vamos lá, vamos definir o ácido de Lewis. O ácido de Lewis diz que toda substância que recebe um par de elétrons livres é um ácido. Aí a gente vai ver lá na frente em base que toda substância que doa o par de elétrons livres é uma base. Então, receber um par de elétrons livres é um ácido. Bom? Então, não necessariamente precisa ter hidrogênio, como Arrhenius e Bronsted-Lowry falaram. Tá? Só depende da eletrosfera. Então, para variar, o elétron está aqui no bolo também. Então, vamos lá. Os ácidos eles são classificados de acordo, a primeira classificação é de acordo ao número de hidrogênios ionizáveis. Eles podem ser monoácidos quando eles produzirem apenas um hidrogênio ionizado. Então, por exemplo, aqui eu teria o HCl, vai produzir H+, mais Cl-, que é um monoácido. Um diácido produz 2. Eu teria o H2SO4. Vai produzir aqui, ó, 2H+, mais SO4 menos 2. 3. Teria aqui o H3PO4, o ácido ortofosfórico. 3H+, mais fosfato aqui, menos 2. E aqui 4 é um tetraácido. Então a gente tem o H4P2O7. Formou 4 hidrogênios ionizáveis, mais o P2O7. Aqui, tá bom? Então, basicamente é isso. A gente tem a primeira classificação dos ácidos, mas um negócio muito importante é que os ácidos que liberam 2, 3 ou 4, eles liberam parcialmente. Primeiro ele ioniza o primeiro, ele segura o segundo hidrogênio. Depois ele ioniza o segundo, ele retém muito, ele não libera, soltei todo mundo. Aí, imagina, eu tenho R$1 milhão, eu vou gastar tudo de uma vez? Vou não. Claro que eu não vou gastar R$1 milhão de uma vez. A gente vai gastando aos pouquinhos, vai fazendo aos pouquinhos. A mesma coisa é o ácido, tá? Aí a gente tem a segunda classificação, é de acordo ao grau de ionização. Eu mando sim, eu estou até gravando essa aula, porque a internet de vocês, eu vi que vocês caíram. Aí eu estou gravando também, aí dou para vocês o link, tá bom? Assim que eu postar. Assim que eu postar, vocês vão me pedir o slide e o link, que eu vou postar no YouTube para mandar para vocês, porque normalmente o vídeo fica com 1 GB e pouco. Mas aí, ó,
Aí a gente tem a classificação de hidrácidos e oxiácidos. A gente vai falar um pouquinho desses. Já já. Aí, ó, de acordo ao grau de ionização que a gente viu lá em cima, veja que é importante a gente saber, a gente pode classificar os ácidos como fortes, moderados, que são os semifortes, e fracos. Os fortes têm um alfa maior que 50%. Aí eu digo quem são. Ácido iodrídrico, ácido clorídrico, bromídrico, sulfúrico, nítrico, ácido perclorato, tá? Aí a gente tem os semifortes, que estão entre 50% e 10%. Ácido fluorídrico, o trítio, o fosfato, o ácido nitroso. Aí os fracos são demais, quando a gente tem um alfa próximo a menor que 10%. Tá? Aí a gente vai ter uma classificação muito importante aqui. É que, de acordo, são ácidos, todos são ácidos, mas a presença ou não do oxigênio em sua molécula. Então, ó, eu vou ter a classificação muito importante dos hidrácidos e dos oxiácidos. Tá bom? Os hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio. Eles não possuem oxigênio. Então, ó, HCl, HBr, HCN são ácidos hidrácidos. E os oxiácidos são aqueles que possuem oxigênio. HNO3, H2SO4, H3PO4. Tá? Então, eles possuem oxigênio. Tá bom? Beleza? Aí a classificação dos hidrácidos, veja que eu dividi. Eu tive a classificação enquanto hidrogênio, a alfa, mas agora eu dividi. Tenho para hidrácido, tenho para oxiácido. E é isso que a gente tem que diferenciar. Tá? Depois, Alberto, eu entendi o que é um ácido, teoria. Qual a característica de um ácido? Ácido é ácido. Ácido amarga. Ácido corrói. Mas a gente vai falar tudo lá no final. Tá bom? Porque as questões elas são mais em cima dessas nossas teorias químicas, não aplicacionais que a gente vai ter. Mas a gente vai aplicar muito isso aí. Então, primeiro a gente tem que ter a base, para depois a gente poder caracterizar. Então, ó, enquanto a força. Por que eu tenho que classificar enquanto a força? Para saber se esse ácido é forte, se vai corroer, se vai destruir, sei lá, se é alguma coisa. Normalmente você tem um conhecimento, o que é ácido? Ácido eu assisti num filme que o cara jogou lá, derrubou um prédio e não sei o que, virou um mutante e tal. Não é bem assim, tá? A força para os hidrácidos, por exemplo, os hidrácidos fortes são aqueles que eu tenho um hidrogênio ligado à família 7A, certo? Com exceção, com a exceção, o ácido ligado ao flúor não é forte. Certo? Por quê? Porque por causa da sua interação que ocorre entre os átomos, que aqui ocorre uma ponte de hidrogênio. Lembra lá das forças intermoleculares? Ocorre ponte de hidrogênio. Eu vou ter HF, HF, HF e assim sucessivamente. Então, forma a ponte. Ponte é a interação mais forte, né? Lembra lá? Então, aí, moderado. Porque ele não vai liberar esse hidrogênio fácil. Ele vai segurar ele bem muito. Então, é fraco. Aí, os fortes são, quando eu tiver o ácido, o hidrogênio ligado ao cloro, bromo, iodo. Astato não. Com astato não, tá? Astato é radioativo e o flúor forma a ponte. Então, o único moderado que tem é o ácido fluorídrico. Os demais são todo mundo fraco para os hidrácidos. Vamos dar um nome? Dar nome é muito importante. A gente tem que saber dar nome a ácido. A gente está vendo para hidrácido. Hidrácido é fácil. Vamos lá. Quem é o HCl? É o ácido cló, porque o cló é o radical do elemento cló. Se ele for hidrácido, você coloca hídrico no final. Ácido clorídrico. Vamos lá para o outro ácido agora. Ácido bromídrico. Tá vendo? São todos hidrácidos. Ácido iodídrico. Ácido sulfídrico. Ácido fluorídrico. Então veja, não tem bicho de 7 cabeças para a gente dar um nome. Tem um nomezinho que é meio diferente, que é desse cara aqui, ó. Ácido HCN. É o ácido, cianídrico. Que esse grupo aqui para química é o cianeto, tá? Cianídrico. Meu Deus, ficou feião, né? Porque vocês sabem que... Anota aí. Deixa eu tentar anotar aqui de novo.
ácido cianídrico. Eu tenho que dar um foco, porque senão eu não consigo escrever direitinho. Tá? Aí, agora a gente vai falar dos oxiácidos, certo? Oxiácidos. A gente vai falar da força para os oxiácidos. Vamos lá, a classificação da força para os hidrácidos é forte quando está ligado a 7A, moderado ligado ao flúor, fraco o resto. Para os oxiácidos é diferente. Eu tenho que fazer uma continha. Como é essa continha? É o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Vai dar um valor. Se esse valor for 0, ele é fraco. Se esse valor for 1, moderado. Se esse valor for 2, forte. Se for 3, é muito forte. Vamos lá, fazendo os exemplos. HA3BO3. 3 menos 3, 0 deu fraco. HO4 menos 2 deu forte. Aqui, ó, 4 menos 3 deu 1, moderado. 4 menos 1, muito forte. Tá bom? Então, você faz tranquilinho, tá certo? Tem outros exemplos aqui. Vamos dar uma nomenclatura para esses oxiácidos, tá? Lembra que a gente aprendeu sobre NOx, pessoal? Falei de NOx, foi com vocês, falei de NOx. Meu Deus, perdi no tempo agora, perdão. Meu Deus, eu vi NOx, vi sim NOx. A gente lembra como calcula NOx? O NOx é muito importante para a gente dar um nome a um oxiácido, tá certo? Por quê? Porque os oxiácidos vão variar o NOx e isso é um problema. A gente precisa calcular o NOx para dar um nome certo. Ó, a família 3A, ela tem um NOx de mais 3, é fixo. A família 4A, ela pode apresentar o NOx de mais 4, mais 2. A família 5A pode apresentar o NOx de mais 5 ou mais 3. A 6A mais 6 ou mais 4, isso a gente viu recentemente. A 7A, que é o bicho, né? Apresenta mais 7, mais 5, mais 3 ou mais 1. Então, varia bastante. A gente precisa saber quem é o elemento central, de que família ele está, para dar um nome a ele. Vamos lá. A nomenclatura para eles vai ser o seguinte: ácido, prefixo, se for necessário, eu vou falar quem são os prefixos, certo? Prefixo é quando você encontrar um NOx, ó, que tiver entre mais um ou mais outro, um maior, ou 2, você vai dar hipo. Nesse caso, desses prefixos, eu só vou colocar para a família 7A. Então, a família 7A, se apresentar um NOx ó, de mais 1, o prefixo é hipo. Se apresentar um NOx de mais 7, ele pode ser hiper ou per. Só o per. Nesse caso aqui pode ser hiper ou só o per, mais 7. Vamos lá. Se para aquela família eu tiver um maior NOx, eu vou chamar de ICO. Ou seja, vamos lá, voltar para a tabelinha anterior que é melhor. Se eu apresentar o NOx de mais 4 da família 5A, eu dou o sufixo de ICO. Se for menor, dou uso. Se for menor aqui nesse caso, dou uso da 5A. Se for maior, dou ICO. Aqui ICO. Estão acompanhando, pessoal? ICO. Uso. A 7A, ele tem um prefixo e ainda... Estão conseguindo acompanhar, meninas? Show! Ó, aqui a gente tem um prefixo, esse aqui é o prefixo, mas a gente tem um sufixo. Sufixo para a família. Até trocar a corzinha para vocês não se perderem. 7 e 5, tu sempre coloca ICO. 3 e 1, tu coloca uso. Tá? Então, só cuidado nisso. Vamos lá. Aqui a gente tem esse cara aqui, ó. H3PO2. Eu sei que o NOx do hidrogênio é 1. O NOx do oxigênio é menos 2. O somatório tem que dar 0. Então, eu coloquei o passo a passo que nem lá no NOx, né? Essa imagem nos remete aqui. Então, ó. Esse ácido, calculei, ó. O valor de X. O valor de X que eu encontrei para esse cara aqui foi mais 1. Então, para essa família, ele apresentou uma exceção, por isso que ele está aqui. O nome desse ácido é o ácido hipo. Hipo porque ele apresentou o NOx de 1. Independente de só família 7, que nem eu disse. Mas apresentou o NOx de 1, não tem para onde correr. É hipo. Apresentou de 7, é hiper ou per. Se ele é hipo,
Ó, quem é elemento central? Fósforo. Fosforoso. Ácido hipofosforoso. A UPE, ela dá nome. A UPE, ela nunca vai te dar o composto bonitinho. Ela vai te dar, sei lá, uma reação de estequiometria. O tiosulfato de sódio reagiu com, sei lá, o ácido clorídrico, formou tal. Calcule quanto rendimento, pá. É isso que a gente tem que saber, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, esse cara aqui, HNO3. Vamos dar um nome a esse cara aqui? Bem, o NOx a gente já tá craque. A gente achou o NOx dele foi 5. Eu sei que o nitrogênio ele é da família 5A. Então ele pode apresentar 2 NOx, tá? Apresentou mais 5, apresentou um maior. Então ele é o ácido nítrico, tá bom? Aqui a gente tem o ácido carbônico, tá? Aí aqui eu já tenho as variações para a família 7A, ó. Família 7A com NOx de 5. Eu não coloco o prefixo, mas coloco o meu sufixo, né? Então, ó, ácido clórico, porque apresentou NOx de 5. Esse cara aqui tem o NOx de 7. Então, ele ficou o ácido perclórico, ou ácido hiperclórico. Tá bom? O ácido H2SO4, o ácido, ó, o NOx foi o maior, mais 2, mais 6, perdão, e ele virou o ácido sulfúrico. Tá? Então veja que NOx, que eu disse para vocês na última aula, NOx é importante. A gente precisa ter a compreensão para dar nome. A gente tem os ácidos especiais. Esses ácidos, eles têm um grau de hidratação. O que é isso? Alguns casos, na sua molécula, lá dentro da molécula, na sua formação, naquelas forças intermoleculares, eles apresentam um grau de hidratação, ou seja, tem água lá no meio. E essa água está dentro da formação da molécula, então está dentro daquele composto já. Então isso é um grau de hidratação. Uma coisa muito importante é mostrar que o número de oxidação desse elemento hidratado é constante. A diferença se dá apenas no grau de hidratação. Vão ter uns mais hidratados do que outros. Tá certo? Isso é importante a gente saber. Então, veja só. Eu vou dar exemplos de 2 ácidos que são hidratados. Tá? O mais famoso é o ácido fosfórico. Certo? Veja. O ácido que tem fósforo e o ácido que tem boro, eles são ácidos conhecidos como ácidos de hidratação. Lembra que eu disse lá que eu vou dar bisu, certo? Isso aqui são os bisus que a gente precisa saber, eles vão hidratar. Então veja, o ácido que ele tiver o prefixo meta é o ácido que ainda não teve água. Ácido que não tem água lá dentro ainda, mas ele vai ter. Então é um ácido. Veja, esse aqui, ó, esse HPO3, eu vou colocar aqui um ácido que vai entrar água. Vai água. Já. Tá bom? H3PO3 é um ácido metafosfórico. Por isso que ele tem esse nome de meta. A água vai entrar já. Eu sei que vai entrar água nele. Aí vem. Quando eu pegar esse H3, HPO3 e entrar uma molécula de água, ele vai se transformar num orto. Certo? Aqui vai entrar uma molécula de água e ele se transforma num orto. Veja que a sua composição é isso aqui, ó. Ou seria isso aqui, ó. Vou pegar o HPO3, vou somar ele a uma molécula de água. O que vai acontecer? Vai ficar o H3PO4. Aqui, ó. Esse é meu ácido orto. Entrou uma molécula de água. Tá bom? Esse aqui é o meu ácido orto. Orto, vou colocar aqui com uma água. Tá bom? Agora, quem é o ácido piro? Vai ser você pegar o ácido orto, multiplicar ele por ele mesmo 2 vezes e depois subtrair por uma molécula de água. Alberto, não entendi. É uma continha, pessoal. Vê só. Vou pegar o ácido em sua forma orto,
Vou até trocar a cor aqui. Vou colocar o H3PO4 vezes ele mesmo duas vezes. Então, ó, vou ter o H6P2O8. No final, eu vou ter que subtrair uma molécula de água aqui no final. Meu Deus, o 8 tá horrível, tá? Perdão. H2, ó. Então, ó, H2 ficou H4P2O7. Veja que vai bater, ó, com daqui, ó. Bateu. Esse é meu ácido piro. Como é que o ácido piro é duas vezes ele mesmo menos água? Tá? Então a gente tem que ter cuidado. Ácidos que vão conter fósforo vão ter. E o boro. Vou mostrar como é que funciona com boro. HBO2. HBO2 é o ácido metabórico. Certo? Então aqui é o ácido metabórico. Ah, vamos lá. Se entrar uma molécula de água nele, ele vai ficar quem? H3BO3. Agora ele virou o ácido ortobórico. Vamos lá transformar o orto no piro? Bora. Pega ele aqui, multiplica ele por ele mesmo duas vezes e subtrai uma molécula de água. Vamos lá fazer isso. Ó, H3BO3 vezes 2 vai ficar o H6B2O6. Vou subtrair uma água. Formou o H4B2O5. Aí esse aqui é meu ácido pirobórico. Tá bom? Então veja, essas são as duas exceções que a gente tem. A gente tem também aqui que o cromo e o manganês, eles são dois metais que formam ácidos. Diferentemente da grande maioria, eles formam ácido. Então a gente tem o ácido permangânico, quando ele tiver um NOx maior do manganês. O ácido mangânico, que ele também tem outra variação do NOx, manganês. O ácido crômico e o pirocrômico, que sendo pirocrômico a gente sabe que ele tem um grau de hidratação, ou conhecido como dicrômico. Tá bom? Esses daqui a gente tem que ter cuidado que eles são exceções, mas as exceções já estão aqui para vocês e vocês já sabem. Tá bom? E aí, vamos lá, vamos entrar em bases. Tá? Vamos lá. Depois da teoria de bases a gente termina por aqui, tá bom? Porque realmente é algo bem extenso, funções inorgânicas, eu quero que vocês aprendam direitinho. Porque quando a gente vai vendo reações químicas, a gente tem que estar craque. Vamos lá, bases. Oxente, apareceram as mesmas teorias que a gente viu lá em ácidos. Sim, as mesmas pessoas, as teorias que fizeram para ácidos, fizeram para bases. Tá? Por definição de Arrhenius, uma base é toda ou qualquer substância que libera a hidroxila, que dissocia a hidroxila em meio aquoso. Tá bom? Então, hidroxila em meio aquoso, teoria de Arrhenius, base. Bronsted-Lowry, por sua vez, mostram, ó, eu tenho que o ácido, ele libera o próton H+, e a base é quem recebe, ó. Base é quem recebe o H+. Nesse caso aqui, ó, se eu analiso só essa parte aqui, ó, esse ácido aqui está doando e esse cloro se torna a base porque ele vai receber. Então veja que legal. Essa teoria é muito usada ainda. O modelo de Lewis. Alberto, tu tem o mesmo? Tenho sim. Porque lembra que o ácido é aquele que recebe o par de elétrons livres. Esse aqui é o meu ácido. E esse aqui é a minha base. Por que, Alberto, ela é tua base? Porque ela recebeu o par de elétrons livres. Tá? A gente tem que ter cuidado. Por exemplo, Alberto, dá outra reação aí. Vamos lá. A gente tem aqui a amônia. E a gente tem esse cara aqui. Ó, a amônia vai pegar esse hidrogênio daqui e vai ficar assim, ó. NH4 mais H2O. Nesse ato que ela acabou de fazer, ela teve caracterização de base.
é uma base, e esse cara aqui teve de um ácido. Nesse outro caso aqui, o amônio já, ela se comporta como um ácido, e aqui se comporta como uma base. Por quê? Porque esse cara não está carregado positivamente, e esse outro não tem o par de elétrons, ó, ele vai pegar. Tá certo? Então, isso é muito interessante, pessoal. Isso é muito, muito interessante em questão. Vocês vão ver aí na ficha de vocês, tem muita teoria. Tá certo? Muita questão de concurso é isso para vocês. Aí a gente tem... vamos ficar na teoria de bases. Bom, vou parar de gravar aqui. 1, 2...